Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia. Hoje, dia 15 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, uma grande tragédia, um terrível ato de terrorismo russo na cidade de Dnipro. Aqui, um prédio residencial na cidade foi destruído por um míssil Ra-22 russo. Realmente um ataque terrorista puro, não tem nenhum alvo militar sequer perto da região. Até o momento que eu gravo esse vídeo de hoje, foram 21 mortos, 73 feridos, mas ainda tem dezenas de pessoas ainda sob os escombros sendo procuradas. Realmente uma tragédia enorme, mais uma absurda ação terrorista aí dos russos para causar danos civis sem nenhum objetivo militar, né? Ontem, vocês lembram, a gente anunciou que, ontem, na hora que saiu o vídeo, já tinha havido um ataque aqui em Kiev, né, feito com mísseis S-300 ou S-400. Isso foi confirmado posteriormente pelo Ministério da Defesa ucraniana, que seria esse tipo de míssil que foi usado aqui em Kiev. Mas vocês lembram, eu avisei que depois do ataque a Kiev, havia preparação russa para mais um bombardeio à infraestrutura civil ucraniana, né? E de fato isso aconteceu ontem no final da tarde, depois do vídeo já ter sido publicado. E de fato destruiu algumas usinas térmicas e também alguns elementos de infraestrutura. Dos 38 mísseis que foram disparados pela Rússia, 25 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas ainda assim houve sim elementos que foram atingidos, e o pior dos casos foi justamente o prédio residencial lá em Dnipro, né? Em Soledar, os russos diminuíram o tamanho do avanço deles, não conseguiram avançar nada, o ímpeto deles parece que acabou. Será que exauriu a capacidade de avanço deles? Eles estão tentando uma outra alternativa também lá. Vamos entender como é que está essa ação ali na região de Soledar, né? Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Roubo Celular Só para Beber Cervejinha, e Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é muito triste esse assunto. Isso daqui foram as primeiras imagens que surgiram do prédio que foi atingido em Dnipro. Tá vendo? É um prédio grande aqui, um prédio residencial de 12 andares, um grande bloco residencial, e um dos prédios, né, totalmente destruído pelo míssil russo aqui, né? Isso aqui é logo no início, os primeiros trabalhadores de primeiro socorro já chegaram lá, os bombeiros já chegaram para tentar trabalhar e tirar o pessoal lá do prédio. Isso daqui já foi mais à noite, né? Esse ataque foi por volta das 4 horas da tarde lá em Kiev, né? E aqui já mais à noite, eles já trabalhando aqui para tirar as pessoas dos escombros, né? E o pessoal criticando aqui porque, né, é o mesmo modo que a Rússia tem usado com a Geórgia, com a Síria, em vários lugares. Isso não é uma novidade, essa tática russa de destruir prédios de civis só para tentar abalar a vontade da população de lutar na guerra, né? Não vai funcionar com os ucranianos, evidentemente, mas não deixa de ser algo absurdamente cruel esse tipo de ação russa. E, de novo, é um prédio civil, não tem nada militar perto. Você poderia dizer que tentaram atingir a unidade tal, mas o míssil errou e acertou o prédio. Não, não faz sentido, não tem nada militar ali na região, né? Enfim, aqui já à noite, o pessoal fazendo o resgate das pessoas. Segundo estavam dizendo aqui, naquele momento, 9 pessoas mortas, inclusive uma criança, uma garota de 15 anos, e 64 feridos, né? Então, mas isso daqui, depois esses números aumentaram. Isso aqui é ação no meio da madrugada, aí já tinha subido o número de mortes para 20, e 73 ainda estavam feridos, né? E dúzias ainda faltando desaparecidas. O pessoal, chegaram os bombeiros de outras cidades ali da região para ajudar também no resgate, né? E isso daqui é a estatística agora cedo, né? 21 pessoas mortas, inclusive uma criança, 73 feridos, 14 crianças feridas, ainda 35 pessoas desaparecidas que eles estão procurando, e lógico, ficaram 400 pessoas sem ter onde morar, né? 72 apartamentos foram totalmente destruídos e 164 danificados. E o problema é que mesmo esses prédios ao lado aqui, você não pode usar esses prédios porque a estrutura pode ter sido danificada, né? Então, mais um monte de
de dor de cabeça. Realmente uma tragédia esse tipo de coisa, né? Isso aqui é a fila de ambulância para atender o pessoal lá em Dnipro, levando os feridos lá para o hospital da região, né? Essa foto aqui chamou a atenção de muita gente. Essa moça, ela conta a história, depois a gente vai ler a carta dela contando a história, o que aconteceu aqui. E ela estava no 7º andar, 6º ou 7º andar do prédio aqui, 7º andar, segundo ele está dizendo aqui. Imagina, você está no 7º andar do prédio e de repente o prédio destruiu, né? E ela, como por milagre, ela se safou, teve um pequeno corte na cabeça, mas nada sério. E o apartamento totalmente destruído dela. Aqui a imagem dela ali, apavorada ali, né? Porque imagina, você está ali na beirada da coisa, o seu prédio acabou, né? Ela está olhando para o chão lá embaixo e realmente uma situação apavorante isso que aconteceu com ela, né? Depois aqui, no momento que ela foi resgatada, tá vendo? Ela foi resgatada pelos bombeiros, né? E o tempo todo ela com o ursinho de pelúcia dela, né? O bichinho de pelúcia dela. É uma moça, 23 anos, parece que o namorado dela, o marido dela, foi morto. Ele era soldado ucraniano, foi morto em setembro, e agora essa tragédia com ela, né? O nome dela é Anastasia Shvets, e ela publicou uma carta aqui dizendo a situação, né? Ela disse que eu não tenho palavras, não tenho emoções, eu não sinto nada que não seja um grande vazio por dentro. Eu não estava vivendo, existindo já há algum tempo, tentando chegar a compreender o fato de que o meu bravo Vlad, que é o marido dela, que morreu em setembro do ano passado, morreu por seus amigos, né, por seus irmãos. E para mim ele se foi. Eu sinto que ele me protegia. A porta que me cobriu na cama e parte da cozinha estava na sala, e o banheiro, a cozinha, o corredor e o quarto de armazenamento lá, o closet, foram embora. Tem um buraco. Eu consigo ver partes de da entrada de outro apartamento, e alguém entrou e me salvou. E eu estou quase intacta, apesar de um ferimento na cabeça e as pernas arranhadas. Eu não sei onde meus pais estão. Disseram que alguém disse que viu eles vivos. Eu tenho certeza que eles estavam na cozinha, mas a cozinha não está mais ali. Eu não quero sair. Eu queria que eles encontrassem os meus pais. Eu entendo que o gato dela, chamado Richard, se foi. Ele dificilmente sobreviveu. Eu lembro do meu pai contando piadas estúpidas, como ele tirava imagens de cachorrinhos com minha mãe, e até a minha mãe, o Dom, talvez o tradutor falhou aqui, né? Enfim, realmente uma mensagem muito emocionante dela, né? Ela termina aqui dizendo: será que eu existo? Será que eu existo? É realmente muito triste isso. Um drama enorme, uma coisa uma tragédia, a troco de nada. Por que esses russos fazem isso? Qual a ideia desse pessoal? Não tinha ninguém atacando a Rússia, não tinha ninguém avançando para a Rússia, ameaçando a Rússia. E os caras do nada, por política, por achar que o Putin tem que ter a pose de macho man dele lá, de achar que, a melhorar a posição política dele na cidade, não, vamos invadir um país. Olha só a tragédia que esse cara está causando. Bom, enfim, aqui está um aviso do comando ucraniano, né, do comandante em chefe das forças ucranianas, falando que a Rússia lançou mais um ataque de mísseis massivos contra a Ucrânia na manhã de ontem. Na manhã, Kiev foi atacada por S-400 ou S-300, por foguetes, como a gente tinha avisado. Esses foguetes são difíceis de detectar porque eles são muito rápidos, e justamente porque eles são feitos para atacar, são originalmente foguetes usados para defesa antiaérea. Então o objetivo deles é atingir outros foguetes que estão no ar, então eles são muito rápidos. Só que os russos modificaram esses foguetes para atingirem alvos na terra também, né? Então foi o ataque por S-400 e S-300 da parte norte, ou seja,
de Belarus. E mais adiante, a Rússia lançou 38 mísseis, 25 dos quais foram destruídos pela defesa antiaérea ucraniana, mas é lógico, ainda teve vários que acabaram atingindo os alvos, infelizmente, né? O míssil que atingiu aquele prédio ali em Dnipro é um Ra-22, são esses mísseis aqui. Ele é um míssil destinado a destruir porta-aviões, ou seja, é um míssil realmente muito poderoso, leva 1 tonelada de explosivos e é um míssil antigo, ele não tem muita precisão, ele é um míssil impreciso, até porque para acertar um porta-avião é uma coisa muito grande, né? Enfim, o problema todo é esse, né? Os russos agora estão usando esse Ra-22 em apartamentos residenciais ucranianos. Isso aqui é realmente muito triste. É um míssil muito poderoso, justamente sendo usado totalmente fora do propósito. Propagandistas russos, lógico, imediatamente começaram a inventar história, dizer que não, que o que destruiu o apartamento lá não foi míssil russo, que foi um míssil da defesa antiaérea ucraniana que deu defeito e atingiu o próprio prédio. Isso é muito pouco provável, extremamente pouco provável. E no final das contas, o mais lógico que a gente tem visto acontecer é mesmo os russos mirando em apartamentos civis. Fizeram isso na Síria, fizeram isso na Geórgia, estão fazendo isso na Ucrânia, né? Não tem como negar esse tipo de coisa. A culpa, evidentemente, é dos russos, né? Mas a coisa piorou. Por quê? Porque o Arestovich, vocês lembram, Alexei Arestovich, a gente volta e meia fala sobre as lives dele aqui, quase todo dia ele faz uma live dando algumas informações interessantes. Ele é um cara que tem um conhecimento nessa área, mas eu já falei para vocês que ele de vez em quando ele exagera algumas coisas, ele fala algumas besteiras, mas ainda assim tem sempre muita informação interessante ali, né? Na live de ontem, ele resolveu dizer que o míssil que caiu lá naquele apartamento em Dnipro, na verdade, foi derrubado pela defesa aérea ucraniana. Só que daí ele foi derrubado, caiu naquele prédio residencial e causou toda aquela tragédia, né? E aí, evidentemente, o pessoal da propaganda russa fez a festa, né? Não, tá vendo? Foram os próprios ucranianos que destruíram o apartamento, eles estão criticando e coisa e tal, que os próprios ucranianos que causaram a tragédia e coisa e tal. Bom, depois a gente vai ver, a Força Aérea Ucraniana negou isso, tá? Falou que não tem nada disso. Mas, mesmo que fosse, vale lembrar o seguinte, no final das contas, o culpado continua sendo quem disparou o míssil. Quem agrediu foi a Rússia, não tem esse negócio, né? A Ucrânia está tentando se defender, pode acontecer em hipótese uma coisa dessa? Pode acontecer. Não foi o que aconteceu ontem, tá? Em tese pode acontecer tanto um míssil de defesa antiaérea dar problema e atingir alguma coisa no próprio território de quem lançou aquele míssil, isso pode acontecer, como também pode acontecer de você derrubar um míssil, o míssil cair e atingir um outro alvo, atingir um outro prédio e coisa e tal. Isso tudo são coisas possíveis. Não foi isso que aconteceu ontem. Mas mesmo que essas coisas possíveis aconteçam, a culpa continua sendo de quem lançou o míssil. Não tem lógica. Você está se defendendo do míssil, né? O erro, nesse caso, é justamente ficar fazendo esses ataques à infraestrutura civil ucraniana, o que é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma, não gera nenhuma mudança do ponto de vista militar, os militares vão continuar lutando do mesmo jeito, não muda em nada, mas é uma crueldade com os civis, é um absurdo completo. Nem preciso dizer que é um crime de guerra, evidentemente, esse tipo de coisa, né? E, enfim, essa foi a coisa. Muita gente está criticando o Arestovich, outros estão dizendo, não, se foi isso que aconteceu, não tem nada de errado ele falar, porque no final das contas a culpa continua sendo dos russos, né? Mas é lógico, como o Dmitry aponta aqui, os propagandistas russos fazem a festa com isso, né? Enfim, mas aqui o Vitor ele traz a filmagem do que aconteceu e destaca que não teve nenhuma defesa antiaérea, não dá para ouvir nenhuma defesa antiaérea. Vamos ouvir o vídeo dele aqui. Vocês podem ver, foi só um clarão e a explosão, que é justamente a hora que o míssil atingiu o prédio lá em Dnipro, né? Isso aqui ele provavelmente está filmando da própria cidade. Dá para ver já a nuvem ali de onde explodiu o míssil, né? Então, realmente, não teve coisa de defesa antiaérea, não teve nenhum sinal anterior de defesa antiaérea. Então,
muito pouco provável isso ter acontecido. Além disso, a Força Aérea Ucraniana negou esse fato de que teria sido derrubado pela defesa aérea. Segundo esse comunicado aqui, a Ucrânia não tem como derrubar esses mísseis Ra-22. Inclusive, depois eles complementaram essa nota dizendo que as poucas situações em que Ra-22 foi marcado como derrubado na Ucrânia foi depois descoberto que era um erro, não era aquele tipo de míssil. O Ra-22 ele anda a 4,5 Mach, que é a velocidade do som, né? Então é um míssil muito rápido também. E o grande problema dele é que ele é um míssil impreciso, né? E como a gente pode ver, realmente é um míssil que causa muito dano. Então ele diz aqui que mesmo que os ucranianos tentassem, não conseguiriam isso. A única possibilidade de derrubar isso seria o Patriot. Ou seja, quando o Patriot estiver na Ucrânia, estiver em funcionamento, a Ucrânia vai ter possibilidade de derrubar esse tipo de míssil, e daí, eventualmente, pode acontecer um erro desse tipo, de derrubar o míssil e causar mais dano, né? Mas isso é altamente improvável. A maior parte das vezes que o míssil é destruído, ele é totalmente destruído e não causa nenhum dano, ou causa pequenos danos, porque é só o entulho, né, dele que acaba caindo, pedacinhos dele que acabam caindo na região, né? Então, esse é o problema. Esse aqui foi o aviso das Forças Armadas, mas a gente tem a evidência também aqui do som de que não, o que aconteceu foi realmente um míssil russo direcionado para um apartamento residencial lá em Dnipro, né? Uma coisa absurda realmente. E os ucranianos identificaram o Oleg Timoshin, comandante da 52ª Regimento de Bombardeio pesado, como sendo a pessoa que ordenou esse bombardeio ontem, inclusive do prédio lá em Dnipro, né? A Ucrânia vai achar você, pode ficar tranquilo, eu tenho certeza que vai. Bom, isso daqui são soldados ucranianos em Soledar, aqui na região. Soledar, vocês sabem, tem sido alvo de vários avanços russos recentemente, né? A cidade está praticamente toda perdida. A gente falou que os ucranianos estão apenas aqui na parte oeste da cidade, mas eles estão ainda na cidade, né? E de ontem para hoje não teve nenhum avanço, né? Nos últimos dias a gente indicou vários avanços aqui, né? Os ucranianos perdendo cada vez mais espaço aqui em Soledar. De ontem para hoje não teve nada. E a impressão que dá é que realmente o pessoal que está atacando aqui perdeu capacidade. Ou então a Ucrânia reforçou essa região aqui justamente para parar essa ofensiva, né? As duas possibilidades são reais. O pessoal aqui do Reporting from Ukraine, eles passam aqui uma visão bem interessante. Eu já recomendei esse youtuber para vocês, é muito bom realmente. E ele passa essa visão, né? Não se sabe se foi porque a Ucrânia botou mais tropas aqui para segurar os russos, ou os russos mesmo perderam capacidade, perderam momento nessa batalha, né? Provavelmente um pouco das duas coisas. Agora, ele está alertando que os russos estão tentando uma outra estratégia, né? Como essa região aqui tem algumas colinas muito fortificadas, então os ucranianos aqui estão com muita força, por isso talvez os russos não estão conseguindo avançar, né? Perderam o momento. Eles estão vindo aqui por Krasnohoram, não conquistaram a cidade. A ideia deles, né? O interesse deles é vir aqui para o Krasnohoram e depois Blahodatne, e assim conseguir expulsar os ucranianos que estão aqui nessa região, né? Ou seja, pegar eles pela retaguarda ou pelo flanco aqui, mas não estão conseguindo fazer isso também, né? Então, ou seja, porque você tem aqui eles tentando aqui por Pidhorodne e aqui em Krasnohoram, né, tentando avançar aqui nessa região, mas o fato é que eles chegaram a ameaçar a cidade de Paraskovlivka, que é essa cidade aqui, e daí quando surgiu o aviso de que os russos estavam atacando Paraskovlivka, muita gente achou que eles já tinham tomado Krasnohoram, que eles estavam atacando por aqui, mas ele está explicando que não. O ataque foi aqui de Pidhorodne, aqui por baixo, que eles atacaram Paraskovlivka, aqui no norte, né? A tentativa deles é avançar aqui, mas eles não conseguiram avançar não, tá? Os ucranianos estão segurando eles aqui, e já estão fixando eles aqui, e com isso
o momento dos russos está morrendo, eles não estão conseguindo avançar. Tomaram quase a totalidade de Soledar, mas não conseguem tomar o resto aqui. E isso é importante, porque eu falei para vocês, a cidade em si, Soledar, não é uma cidade estratégica. Mas é lógico, é um risco, né? Sempre que você tem uma tropa que começa a ganhar terreno, ela tem um momento, né? Ela começa a ter aquela coisa de avançar cada vez mais. Então, se os ucranianos não conseguissem parar isso daqui em algum momento, poderia ser arriscado eles continuarem avançando e aí comprometer outras coisas por aqui, né? Então, a situação em Soledar ainda tem uma parte controlada pelos ucranianos e não é o ideal, né? Realmente a maior parte da cidade foi tomada, mas os russos foram contidos ali e não devem representar grandes problemas, né? A preocupação agora está vindo mais aqui pelo sul, justamente pelos russos terem conseguido fazer essa travessia do canal aqui em Kurdyumivka. Ainda é uma quantidade pequena de tropas por aqui, mas ele já tem feito alguns ataques aqui em Predteshine, né? E lembra, o grande problema aqui é que se realmente os russos avançarem aqui pelo norte e cortarem essa rota de suprimento aqui, a M3, e aqui pelo sul, e também cortarem essa outra rota de suprimento aqui, H32 ou N32, como preferir, pode ficar mais complicado para os ucranianos aqui em Bakhmut, né? Mas fora isso, não tem nenhuma evidência de que eles tenham conseguido avançar qualquer coisa aqui em direção a Bakhmut. E como a gente mencionou no vídeo de ontem, essa foi uma vitória do grupo Wagner, mas uma vitória bastante cara, né? Segundo o Financial Times, o grupo Wagner perdeu 1/4 de todos os mercenários nessas batalhas próximos a Bakhmut, né? Durante a briga em Soledar e Bakhmut, o Wagner perdeu 4.000 mercenários e 10.000 foram feridos. A estimativa dos americanos é que a companhia tenha um total de 50.000 pessoas, perderam 14.000, ou seja, 1/4 quase de todos os seus combatentes, até um pouco mais de 1/4, né? Então, isso daqui vai ser um problema, até por aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, a gente vai falar mais sobre isso aqui, que é a questão da briga interna entre o grupo Wagner e o próprio exército russo. A coisa está ficando cada vez mais quente lá. Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente aqui com o DFMON, né, para a gente só ver o que está no resto, mas de novo, tirando ali em Soledar, não teve nenhum avanço, e como em Soledar também não teve nenhuma mudança, acabou que não teve mudança em lugar nenhum, né? Aqui em Svatov e Kriminá, teve os russos tentando avançar em algumas direções aqui, mas todos os avanços foram retidos pelos ucranianos, então não teve nenhuma grande novidade aqui. Aqui em Soledar, o DFMON também coloca aqui as tentativas dos russos de avanço, mas também nenhum avanço real. Continua aqui a parte oeste de Soledar ainda na mão dos ucranianos. E ele reforça aqui que o progresso russo parece que diminuiu, praticamente parou. Não dá para saber se é por reforços ucranianos ou porque os russos estão perdendo capacidade, né? Como eu falei, provavelmente é um pouco dos dois, mas principalmente o fato de que os ucranianos estão melhor posicionados nessa região, né? Aqui nessa região aqui, oeste de Soledar, eles têm um posicionamento melhor e com isso conseguiram parar esse avanço russo, né? Ao sul aqui também não tem nenhuma grande mudança. Repara que ele ainda não coloca o avanço russo aqui em direção a Predteshine, talvez porque ele considere que isso daqui é apenas grupos de avançados, não é propriamente um ataque, não é presença de tropa russa, é só um batedor, né? Enfim, vamos ver como é que isso caminha aí ao longo das próximas semanas, né? E aqui em Donetsk também algumas tentativas de avanço sem nenhum resultado de fato, né? Ele coloca aqui qual é o plano geral dos russos para Bakhmut, né? Ou seja, a expectativa russa é a partir aqui de Krasnohora fechar aqui por cima e a partir aqui de Klishivka atingir aqui essa N2 aqui e a M3 de cá, e aí cortando os suprimentos, mas mesmo ele chegando por aqui, ele lembra que tem outra estrada menor aqui vindo de Chaziv Yar, nessa região aqui, que também chega aqui em Bakhmut, mas de qualquer forma esse aqui é o plano russo, né? Contornar totalmente Bakhmut, mas é um plano muito, muito ambicioso, pouco provável que eles consigam qualquer coisa aqui.
A gente viu que já estão perdendo força aqui em Soledar. O mais provável é que isso vai morrer e Bakhmut vai continuar nas mãos dos ucranianos, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as duas ondas de ataque à infraestrutura ucraniana lá no dia de ontem, né? E fala que foram... primeira onda foi empregando S-300 e S-400 em Belarus contra alvos em Kiev, né? E mais tarde lançando 28 mísseis de cruzeiro. A gente já subiu esse número para 35, né? Mísseis Ra-101, Ra-555 e Ra-22, e também Calibre e Ra-59, né? O porta-voz da Força Aérea Ucraniana falou que foram atingidos mísseis, foram lançados mísseis com trajetória balística, provavelmente S-300 ou S-400 modificados, ou então Iskander-M, né? Isso para atingir Kiev. Note que as forças ucranianas não conseguem atualmente derrubar esses mísseis quando lançados de distância pequena, né? Como é o caso dos S-300 e S-400 lançados de Belarus. Eles conseguem atingir Kiev em menos de 2 minutos. E ele está falando que justamente a única forma da Ucrânia se proteger efetivamente desse tipo de ataque é destruindo os complexos S-300 com sistemas de longo alcance. Então aqui é mais um ponto para justificar o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia e principalmente permitir ataques no campo do inimigo, né? Não tem outra alternativa. Esse tipo de míssil não tem como você derrubar ele no ar, a única alternativa é derrubar o complexo na terra antes dele lançar o míssil, né? Lembra, os americanos eles não deram ainda o míssil ATACMS para a Ucrânia, que é um míssil de mais longo alcance, e também pelo acordo de ceder ao HIMARS, os ucranianos não podem atingir alvos dentro do território russo, né? E talvez essa seja a única alternativa para se prevenir desse tipo de coisa. A propaganda russa continua a dizer falsamente que a Ucrânia tem um perigo existencial para a Rússia, não sei o que lá. Isso tudo é uma besteira. A Ucrânia nunca foi ofensiva com a Rússia, em momento algum sugeriu qualquer coisa ofensiva com a Rússia, sempre foi a Rússia que agrediu a Ucrânia. E parece que também está insistindo na propaganda de que os ucranianos estão oprimindo liberdades religiosas e coisa e tal. Uma besteira completa isso também. O que os ucranianos fizeram na igreja ortodoxa justamente foram em algumas igrejas ligadas ao patriarcado russo, especificamente por questão de ações de espionagem que estavam sendo feitas nessas igrejas. Não tem nada a ver com liberdade religiosa, ninguém foi proibido de professar sua fé de forma alguma, né? E aqui ele fala um pouco também sobre a briga do Prigozhin com o exército russo, né, que está ficando cada vez mais emocionante, né? Aqui ó, é uma reportagem do Observador aqui de Portugal, que o grupo Wagner meio que oficializou o confronto com o Ministério da Defesa russo, né? A gente falou ontem que o Ministério da Defesa russo fez um comunicado dizendo que não, que tomamos Soledar e coisa e tal, e aí agradeceu a tropa tal, ao grupamento tal, ao regimento tal, coisa e tal, e não falou do Grupo Wagner, né? Enquanto o Grupo Wagner diz que ele que tomou Soledar, e esses outros grupos lá, se tinha alguém, estava lá de penetra, não estava fazendo nada de importante, só foi o Grupo Wagner que tomou Soledar, né? Eu já falei para vocês, na verdade tinha mistura de um monte de tropas do exército russo e do Grupo Wagner lá. Mas a verdade é a seguinte, né? O Prigozhin estava lá na linha de frente, estava lá na mina de sal, tirou foto lá, né? Inegável isso. Então, o Ministério da Defesa, como a gente falou ontem, o fato dele não ter reconhecido essa importância do Grupo Wagner, provavelmente demonstra realmente uma briga entre os dois ali, né? E agora o Grupo Wagner, o Prigozhin falou que a situação tá feia mesmo, que é um absurdo, que fala-se da presença de outros desconhecidos, apenas para menosprezar os méritos do Grupo Wagner e coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo é que, no final das contas, a maior ameaça ao Grupo Wagner é mesmo o exército russo, né? Será que vai dar problema isso daí, né? É aquilo que eu falei para vocês, desde o início dessa guerra, o Putin adotou uma política, uma visão política, não militar para essa guerra, né? As forças russas não foram escolhidas de acordo com um comando militar e coisa e tal, mas ao contrário, ele fez para agradar vários grupos políticos. Botou lá o pessoal do Kadyrov de um lado, os Kadyrovitas de um lado,
o pessoal do Prigozhin de outro, botou vários comandantes de exército, cada um comandando o seu lado, uma coisa que é tipo assim, do ponto de vista político seria bom, porque você está agradando todo mundo, mas do ponto de vista militar é problemático, porque justamente a cadeia militar rígida de comando, né, o grau de você, o fato de você brigar muito contra a insubordinação, exigir um comando, coisa, isso tem um motivo, e o motivo é justamente para evitar briga, né? Você começa a ter briga entre unidades, ali começa a ter bater cabeça entre unidades, você começa a perder eficiência. E por isso é preciso uma organização muito rígida no exército, né? E justamente o que a gente está vendo é isso. Depois o Putin, pelo menos na parte do exército russo, ele organizou, botou um general comandante, mas continua tendo um monte de grupo lá, continua o Wagner, continua o Kadyrov, continua o DPZ, sei lá qual é o nome que eles dão lá para aquelas, entre aspas, repúblicas separatistas, lá que de república separatista não tem nada, aquilo ali é exército russo no final das contas, mas de novo, são grupos meio independentes ali, eles não têm um único comando, né? Isso é realmente preocupante. Aí, será que vai acabar tendo guerra entre o exército russo e o grupo Wagner? Seria engraçado de ver isso. Esse jornal aqui lá da Austrália, ele está trazendo uma reportagem aqui justamente falando sobre os prisioneiros do grupo Wagner que estão pedindo para voltar para a cadeia. Eles perceberam o erro que foi, né? Lembra como é que isso começou, né? O grupo Wagner, ele sempre foi composto em grande parte por ex-condenados, pessoas que cumpriram pena e depois não conseguem emprego, aí iam trabalhar no grupo Wagner, né? Só que aí, com falta de gente, o grupo Wagner começou a recrutar dentro da cadeia. Eles conseguiram uma licença qualquer lá do Putin que permitia que eles liberassem soldados da cadeia, prisioneiros da cadeia, para ir lutar lá na Ucrânia. A promessa é, se eles ficassem 6 meses, eles receberiam perdão, então estariam livres, né? E receberiam ainda salário, coisa e tal. Só que o pessoal acreditou nisso, achou que realmente ia ser uma coisa, né? Eles iam lutar na Ucrânia e durar 6 meses e ser liberados de novo. Só que, na verdade, o que eles perceberam é que chegaram na Ucrânia, eles estão sendo usados como bucha de canhão, né? Como onda de leva de Zerg Rush lá na Ucrânia. E aqui tem vários dizendo que tentaram fugir, tentaram voltar para a cadeia, pediram para voltar para a cadeia, mas não pode. Aí eles são executados por isso. E se tentar recuar, é executado automaticamente, né? E a execução é feita publicamente para dar como exemplo para os outros, né? Recentemente, o grupo Wagner mostrou alguns que teriam completado o período de 6 meses. Um grupo pequeno. Pode ser que seja verdade, que tenham completado mesmo. Acho pouco provável. Acho que ali foi mais propaganda do Wagner, do Prigozhin, para dizer que tá vendo? Funciona. Realmente a gente devolve as pessoas. Devolve nada, duvido. O pessoal entrou numa roubada aqui, né? E mesmo, não só os prisioneiros, né, mas aqui os mobilizados, né? Os conscritos russos ou mobilizados russos foram enviados para o fronte próximo a Kreminá, sem nenhum treinamento, 50% deles foram mortos em 10 dias. É o que se imagina que aconteça, né? E daí eles pediram ajuda para o comando, né? Caramba, estão morrendo, coisa e tal. E aí o comandante atirou neles, matando mais alguns, né? E eles não conseguem encontrar, eles tiveram que encontrar e comprar rádios e também combustível com dinheiro próprio deles e coisa e tal. Enfim, tem aqui o pessoal reclamando aqui nesse pelotão, né? E realmente a situação dos conscritos lá é bem trágica. Zero treinamento no final das contas, né? Bom, e oficialmente teve alguns anúncios interessantes ontem, né? O primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, anunciou oficialmente que a Inglaterra vai mandar para a Ucrânia um esquadrão com 14 Challenger 2, né, Challenger 2 tanques. São os principais tanques do exército britânico, são tanques muito bons, têm uma fama muito boa e vão ser mandados 14 agora. É aquele negócio que a gente falou, 14 é pouco? É pouco, né? Vai fazer diferença? Muito pouca diferença. Mas a verdade é que abriu a porta, né? Depois disso pode vir mais. E também vão mandar 30 AS-90, que são obuseiros autopropelidos, né? Obuseiros móveis de 155 milímetros. Isso tudo vai começar o treinamento já nos próximos dias
e deve estar em poucas semanas na Ucrânia. Então, uma notícia muito boa, né? Esses aqui são os obuseiros, os AS-90 que estão sendo enviados. Esse aqui pode parecer um tanque também para um leigo, mas não. O que é isso daqui? É um veículo blindado, então ele tem uma blindagem também, mas a blindagem dele não é muito forte. A principal diferença do tanque para esses outros blindados que ficam mais na retaguarda é justamente que o tanque, o principal tanque de batalha, ele tem uma blindagem muito pesada para conseguir resistir a um tiro de um outro tanque igual dele, né? Igual ele. Então, tem blindagens muito pesadas os tanques. O caso aqui, o Challenger 2, que está sendo enviado. Esse obuseiro aqui, ele não é para ir para a linha de frente, ele é para ficar um pouco mais na retaguarda. Ele tem alguma blindagem, né? Se alguém tentar dar tiro de fuzil e coisa e tal, a blindagem segura. Mas se ele receber um tiro de um tanque, por exemplo, de um canhão, ele não resiste. De qualquer forma, ele é uma arma móvel, então é muito fácil você atirar com esse obuseiro e depois mover ele para outro lugar. É muito útil no campo de batalha esse tipo de arma, né? E outra notícia, a TV britânica anunciou essa manhã mais um esquadrão de Challenger 2 vai ser disponibilizado também, ou seja, já está sendo preparado para ser disponibilizado as soon as possible, ou seja, o mais rápido possível, né? Bom, a Rússia está aumentando impostos para conseguir bancar os gastos militares lá, né? Vai sair cara essa guerra para a Rússia, né? Para a Ucrânia também, não tenha dúvida, né? Mas pelo menos para a Ucrânia você tem o apoio dos países ocidentais, que inclusive o Lend-Lease, ao contrário do que muita gente tem como visão, o Lend-Lease é praticamente uma doação dessas armas, tá? O único compromisso que a Ucrânia se tem com as armas enviadas por Lend-Lease dos Estados Unidos é devolver essas armas no final do confronto, depois que acabou a guerra, a Ucrânia ganhou, beleza, aí devolve as armas que sobraram para os Estados Unidos. Isso eles têm que fazer, mas eles não, se eles quiserem ficar com as armas, eles terão que comprar essas armas no final do conflito, mas eles não têm gastos diretos durante isso, né? A Rússia tem mais problema, não apenas a Rússia está com a indústria dela incapaz de fazer muita coisa, como para comprar de outros países tem que pagar um prêmio, um bônus em prêmio para poder comprar armas de outros países, né? Justamente pelas sanções. E, bom, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com o assunto, mas deixa eu avisar a vocês, eu vou dar uma palestra no Carnaval Praia Bitcoin 2023 em Jericoacoara. Quem tiver aqui no Ceará, próximo ao Ceará, Jericoacoara fica a algumas horas de viagem de Fortaleza. E o projeto Praia Bitcoin Jericoacoara é uma comunidade pequena, então eles estão fazendo um exemplo, tal como lá em El Salvador, com vários comércios da região aceitando Bitcoin e coisa e tal. E eu vou estar lá, o evento todo vai do dia 28 ao dia 22 de fevereiro, tá? Eu vou discursar no dia 18, não, desculpa, dia 19 de fevereiro é a minha palestra lá, mas eu devo ficar, eu vou aproveitar que eu vou estar lá, né, Jericoacoara, uma praia bacana, vou tirar uns dias de férias lá, mas vou continuar fazendo os vídeos todos aqui durante o carnaval, tá? Mas vou estar pegando uma prainha lá também, devo chegar lá no dia 18 e vou embora no dia 21. Então, quem quiser se encontrar lá, tomar uma cervejinha na praia lá em Jericoacoara, fica a dica aí para vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.